Pessoal, o que quero passar para vocês hoje é algo muito interessante e tem uma íntima ligação com os vídeos que fiz acerca da imagem e semelhança, né? Do homem constituído à imagem e semelhança de Deus. Então nós tivemos no primeiro momento o homem constituído à imagem e em um segundo momento, depois que um tanto de coisa aconteceu aqui, né, neste homem à imagem, mais adiante, este homem, à semelhança de Deus, então, inicia-se, né, a constituição, a construção desse homem à semelhança de Deus. Então, a palavra nos indica que primeiro vem o natural, para depois o espiritual. Primeiro vem o homem à imagem, para depois vir o homem à semelhança de Deus. Okay? Então, nós temos que o homem à imagem é o homem natural e o homem à semelhança é o homem espiritual. Tá? O homem à imagem está ligado ao velho homem em nossa vida e o homem à semelhança, que é o novo homem, tá? É a formação do Cristo em nós. Nós temos que ter em mente que existiram dois Adãos, o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, que nós conhecemos de Gênesis, e o nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo claramente afirma, nosso Senhor Jesus como o segundo Adão, ok? Então, claramente nós vemos aqui a formação, né, a conclusão da obra pela qual o Senhor nos colocou aqui, né, e ele em Gênesis traz claramente essas duas faces do homem, a imagem conforme semelhança, ok? E algo muito interessante que quero trazer hoje, e de uma forma rápida, é quando Eva tem o primeiro filho, quando Eva tem Caim, e lembremos que Caim foi constituído neste momento do homem à imagem, a semelhança ainda não, ok? A imagem. Eva exclama de si uma frase muito interessante. As coisas que estão na palavra de Deus, tudo que está escrito na palavra de Deus tem um contexto e um conceito espiritual muito profundo, ok? Se lermos com os olhos naturais, com esses olhos carnais, nós não vamos entender quase nada. E isso é proposital. A palavra de Deus tem que ser lida pelo Espírito. E ela própria se afirma que a letra é morta, ok? O que é lido aqui de forma natural não tem muito sentido. Mas quando a palavra de Deus é lida pelo Espírito, sim, aí ela faz muito sentido. Ela é viva e é eficaz, não é? Então, o que Eva exclama de si quando nasce o primeiro filho, quando nasce Caim? Eva vai dizer o seguinte, capítulo 4, versículo 1. O homem conheceu Eva, Adão conheceu Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, ou seja, Eva exclamou de si uma frase. Que frase é essa? Adquiri um homem com a ajuda de Deus. Olha que interessante. Por que a palavra de Deus destaca esse clamor de Eva? Porque alguma coisa tem aqui. Olha que maravilha. Adquiri um homem com a ajuda de Deus. Qual é o sujeito da frase aqui, né? O que vem antes de tudo? O que vem antes de qualquer coisa é o próprio eu de Eva. Eu adquiri um filho com a ajuda de Deus. Percebe? Então, todo o projeto, todo o processo para adquirir um filho fui eu que fiz. O meu ego, a minha vontade, eu que resolvi ter um filho, né? Com a ajuda de Deus. E esse fruto é Caim. E Caim é o responsável por disseminar essa semente, a semente da maldade, ok? Então nós podemos perceber aqui que esse homem constituído à imagem, com todos os seus desejos carnais, com todas as suas concupiscências, né, cuja origem é o pó da terra, e quem se alimenta do pó da terra é a serpente, como nós vimos nos vídeos anteriores, né? Essa carne tem um desejo
e o seu desejo é chamado ego, tá? O ego de Eva gerou o fruto Caim. O desejo de Eva gerou o fruto Caim. Eva então se colocou à frente de Deus. E este foi o resultado. E este foi o fruto. Ok? A história se desenvolve e nós vimos lá na frente, no final do capítulo 4 e no início do capítulo 5, que Deus substitui Abel, que havia sido morto por Caim. Ele extrai de Adão um outro fruto. E esse fruto é Sete. Agora com relação à semelhança de Deus. Percebe? O lado espiritual. O filho de Sete, Enos ou Enós, então ele exclama de dentro de si o nome de Deus. Inicia-se aqui o processo de adoração a Deus. Essa carcaça então vira um vaso para que no nosso interior seja plantada, regada e colhida a semente da árvore da vida, né? Que o único responsável por isso é o próprio Espírito de Deus. Nós não temos a condição de interromper a obra de Deus em nossas vidas. Amém por isso. Então, agora nós vamos ver o que Eva exclamou de si quando nasceu um filho à semelhança, ao lado espiritual, aquilo que Deus tem olhos, percebe? O que Eva exclamou de si? 4:25. Adão conheceu sua mulher e ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Sete, porque disse ela, presta atenção na frase de Eva: Deus me concedeu outra descendência no lugar de Abel, que Caim matou. Quem é o sujeito da frase agora? Quem é que vem adiante? Percebe? Olha que maravilhoso isso. Deus me concedeu outra descendência no lugar de Abel, que é Sete, porque Caim matou Abel. Percebe? Então de dentro de Eva flui outra exclamação, flui outra clemência a Deus, né? Flui outro clamor. Deus me concedeu. Isso saiu das entranhas de Eva, né? Do mais profundo do seu espírito. Então nós podemos perceber que o fruto do clamor do espírito é a adoração, é o amor ao Pai, né? É a semente, é o regar da semente da árvore da vida e a formação de Cristo em nós. Então nós vemos que o nosso ego, a nossa vontade, tem frutos parecidos, semelhantes com os frutos de Caim. É a imagem, é o homem natural, são as concupiscências da carne, são os desejos da carne, como nós vimos nos vídeos anteriores. Porém, quando o Senhor está à frente, quando o nosso Deus está à frente, aí as coisas mudam completamente, né? Então nós podemos perceber que o nosso ego é a porta de entrada para muitas coisas ruins em nossas vidas. Quando eu está à frente, quando eu toma a posição, meu amigo, a chance das coisas darem errado são muito grandes, né? É muito grande a chance das coisas darem errado quando nós tomamos a frente, né? Ao passo que quando nós clamamos de dentro de nós, em espírito, para que o Pai venha à nossa frente, as coisas mudam completamente. E tudo se abre, porque é a vontade do Pai. E nós vamos entender agora, em Mateus capítulo 4, de uma forma bem resumida, mas só para entendermos que o nosso ego é a porta de entrada para a maldade, nós vamos entender o que Cristo venceu no deserto. Mateus capítulo 4. O que o nosso Senhor venceu no deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o próprio Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, para Jesus ser forjado, tentado, lapidado, aperfeiçoado.
Ok? Isso acontece conosco todos os dias, hein? Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu. Olha só, o que Jesus clamou de dentro de si. Eva, lá atrás, não clamou quando o filho Caim nasceu? Eu adquiri um filho com a ajuda de Deus. Esse homem à imagem, o homem natural, o velho homem. E quando nasce Sete, conforme a semelhança, Eva muda o sujeito da frase. Deus me concedeu um outro filho, não é? E o que o nosso Senhor Jesus Cristo vai responder aqui? O segundo Adão, o que ele vai responder aqui? Está escrito. Está escrito. O nosso Senhor Jesus não diz, sim, eu sou filho de Deus, eu posso transformar essa pedra em pão. O nosso Senhor não disse isso. Jesus não disse nada que fizesse referência ao seu ego. O que ele fez? Ele puxou, ele trouxe a vontade do Pai. Percebe? Ele trouxe a vontade do Pai. Ele trouxe a palavra, o que Deus havia escrito, né? Ele trouxe para si como escudo e respondeu a Satanás: está escrito. E as outras duas tentações, o nosso Senhor responde a mesma coisa. A mesma coisa. Então, nós podemos ver que durante todo o ministério do nosso Senhor Jesus, em momento algum, ele trouxe para si a sua vontade. Pelo contrário, nós sabemos bem que a todo momento ele disse que queria que a vontade do Pai fosse feita. A vontade do Pai fosse feita. Percebe? Então, que isso sirva para meditação em nossas vidas, né? O vitorioso, o nosso Senhor Jesus, o Cristo, aquele que depositou o seu Espírito em nós, ele não fez a sua vontade própria, ele fez a vontade do Pai. E o Espírito desse perfeito, desse novo homem que habita dentro de nós, né, que está formando o Filho dentro de nós, porque nós recebemos o Espírito de adoção, então nós temos um Pai celestial, mediante o sacrifício da cruz, né? Nós temos o Espírito dele dentro de nós. Nós, irmãos, não podemos, em hipótese alguma, colocarmos à frente do Senhor. Isso não deve ser cogitado em nossas vidas. O nosso próprio Jesus colocou a vontade do Pai adiante e ele venceu. E nele somos vencedores. E nele não há espaço para o nosso ego. Percebe? Que a sua vida seja pautada na vontade do Pai. Pois o vencedor, o Cristo, que vive dentro de você, que vive dentro de mim, ele fez a vontade do Pai. Então que a vontade do Pai seja feita na sua vida. Coloque a vontade do Pai diante de você. Permita com que o Pai vá diante de você. Porque nada vai dar errado. Em Cristo somos vitoriosos, porque Ele venceu. E Ele nos inseriu dentro dele. E Ele se inseriu dentro de nós. Então não há derrota, irmãos. Não há derrota. Siga o caminho. Coloque o Senhor à sua frente. E nada irá interromper a obra perfeita de Deus na sua e na minha vida. Amém? Seja abençoado com essa palavra. Tenha esse entendimento de que o ego, o nosso ego, é uma porta aberta para a maldade. Que o nosso ego fique de lado. Não deixaremos de ter o nosso ego, não é? Nosso ego existe e existirá até o fim da nossa existência aqui. Irmãos, mas algo muito importante, que o nosso ego esteja submisso ao ego do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos imperfeitos. Mas dentro de nós habita o perfeito, o Cristo vivo. Então que o nosso ego esteja sob o ego de Cristo. Amém? Seja abençoado. No nome de Jesus.